Sabe aquele momento, talvez no meio de uma tarde de terça, você está parado no sinal vermelho ou digitando mais um relatório que ninguém vai ler e de repente o mundo parece perder a cor. Não é uma tristeza profunda ou um diagnóstico médico. É algo muito mais silencioso. É como se, por um segundo, a engrenagem da sua rotina travasse e você se visse de fora, observando a própria vida como se fosse um estrangeiro, assistindo a uma peça de teatro em uma língua que você não entende. Você acorda às 7 da manhã, toma o mesmo café, faz o mesmo caminho e cumpre as mesmas 4 horas de obrigações antes do almoço, só para repetir o ciclo até o jantar e o sono. E aí, do nada, surge aquela pergunta que ninguém gosta de fazer em voz alta. Para quê? A gente vive cercado por sorrisos artificiais em telas de celular e manuais que prometem que, se você se esforçar mais ou comprar algo novo, esse vazio vai desaparecer. Mas a verdade é que essas receitas prontas são um insulto à sua inteligência. Elas tentam esconder o fato de que, às vezes, a vida parece simplesmente não ter um sentido maior. Eu já estive exatamente onde você está agora, sentindo o peso dessa pedra invisível nas costas. E eu não estou aqui para te dar 5 passos para ser feliz, ou dizer que esse fardo vai sumir por milagre. Eu estou aqui para ser seu parceiro nessa conversa, e te dizer que esse estranhamento que você sente não é um defeito seu. É na verdade o seu primeiro momento de lucidez real. Eu preciso ser muito honesto com você antes de darmos o próximo passo. Eu não estou aqui para te entregar um manual de instruções ou aquelas 5 regras de ouro que prometem consertar sua vida em uma semana. Se você está procurando por um paliativo, por um conforto rápido que te faça esquecer o peso de estar vivo, talvez este não seja o lugar. O que vamos fazer aqui é o oposto. Vamos olhar diretamente para o que dói. Sem anestesia. É um contrato de honestidade entre nós dois. Eu já estive nesse lugar, onde as respostas prontas parecem cinzas na boca, e entendi que o alívio real não vem de ignorar o problema, mas de entender a mecânica por trás dele. A rotina se assemelha a um cenário de teatro. Durante anos, você entra em cena, fala suas falas, toma seu café às 8 da manhã, pega o mesmo ônibus, responde aos mesmos e-mails e volta para casa. Tudo parece sólido. As paredes parecem de concreto. O chão parece firme. Mas de repente, em um dia qualquer, algo acontece. Pode ser um luto, um cansaço inexplicável, ou apenas o jeito que a luz bate na janela do escritório. E nesse milésimo de segundo, o cenário desaba. Você percebe que as paredes eram feitas de papelão pintado. Você vê as vigas de madeira segurando as aparências, a poeira flutuando no ar, e os outros atores apenas repetindo sons sem sentido. É o que Albert Camus descreveu em 1942 como o nascimento do absurdo. Esse sentimento de ser um estrangeiro dentro da própria pele não é um defeito de fabricação seu. É o resultado de um choque inevitável. De um lado, você tem esse desejo humano, quase desesperado, de que as coisas façam sentido, de que haja uma ordem, um propósito final, uma justiça cósmica. Do outro lado, você tem o mundo. E o mundo é mudo. Ele não tem a obrigação de ser lógico ou de te dar explicações. O absurdo é exatamente esse divórcio, esse impacto entre o seu grito por clareza e o silêncio irracional do universo. É como tentar ler um livro em uma língua que ninguém mais fala, enquanto todo mundo ao seu redor finge que está entendendo a história. Entender isso é desconfortável, eu sei. Mas é só quando a gente aceita que o cenário é de papelão que a gente para de ter medo que ele caia. E é aí que a verdadeira conversa começa. Diante desse silêncio ensurdecedor do mundo, a gente costuma entrar em pânico. É um tipo de vertigem que não dá para explicar com exames de sangue ou fórmulas matemáticas. Em 1942, enquanto a Europa se transformava em um cemitério a céu aberto e o cheiro de pólvora tomava conta das ruas de Paris, Albert Camus publicou um ensaio que começava com um soco no estômago. Ele dizia que só existe um problema filosófico verdadeiramente sério. E esse problema
é a decisão de interromper permanentemente a própria jornada biológica. Mas ele não estava falando apenas do ato físico de desistência. Ele estava olhando para as formas mais sutis e desesperadas que a gente encontra para fugir desse divórcio entre o nosso desejo de ordem e o caos do universo. A primeira saída que a maioria de nós tenta é o que ele chamou de autoextermínio filosófico. É o famoso salto de fé. Sabe quando o peso da realidade fica insuportável e alguém te diz para confiar em um plano maior ou que tudo acontece por um motivo? Para Camus, isso é uma traição à sua própria. Você decide que, como não consegue entender o sentido do mundo, você vai inventar um sentido que mora fora dele, em algum lugar metafísico, em uma promessa de futuro, ou em uma ideologia que explica cada centímetro da existência. Você mata a sua razão para não ter que lidar com o absurdo. A situação é como se você estivesse em uma cela e, em vez de encarar as grades, você fechasse os olhos e acreditasse que está em um jardim. O jardim é lindo, mas você ainda está preso. E é aqui que a gente percebe como a esperança pode ser uma armadilha cruel. A esperança te faz viver no amanhã, e quem vive no amanhã está cometendo um crime contra o único momento em que ele realmente existe. Se essa análise está fazendo sentido para você, esse é só um fio do que estamos puxando por aqui. E é aqui que construímos esse aprofundamento. É nesse espaço que a gente para de aceitar as respostas fáceis de aeroporto e começa a olhar para o que realmente sustenta a nossa experiência humana. Camus propõe algo muito mais difícil e muito mais honesto: a revolta. A revolta não é pegar em armas ou sair gritando na rua. É um estado de espírito. É a recusa de se render ao silêncio do universo. E, ao mesmo tempo, a recusa de fugir para ilusões reconfortantes. Existe a figura de um condenado à morte, que sabe exatamente o dia e a hora em que vai ser executado, mas que decide passar cada segundo restante, olhando fixamente para o carrasco, sem ódio, mas também sem abaixar a cabeça. Ele não espera por um perdão que não virá, e não recorre a uma saída definitiva para acabar com a angústia. Ele simplesmente permanece consciente. Essa consciência total é o que Camus chama de liberdade. Quando você aceita que não existe um prêmio final, que não existe um sentido escrito nas estrelas, e que o jogo não tem um vencedor, algo estranho acontece. Você se torna o dono das suas próprias regras. A revolta é o que mantém o absurdo vivo, para que você possa ser superior a ele. É viver com a fúria de quem sabe que vai perder, mas que decide jogar a partida com uma dignidade absoluta, centímetro a centímetro, sem pedir desculpas por existir. Quando a pedra finalmente escapa das mãos de Sísifo e despenca de volta ao vale, o que ouvimos não é o som do fracasso, mas o início do verdadeiro clímax dessa história. É nesse intervalo, enquanto ele caminha de volta para a base da montanha com os ombros pesados e o suor secando no rosto, que o jogo vira. Camus foca toda a nossa atenção nesse retorno, nesse homem que caminha com um passo pausado em direção ao tormento que ele sabe que nunca vai terminar. É justamente aqui que Sísifo se torna superior ao seu destino. Ele é mais forte que a rocha porque ele tem consciência absoluta de que ela vai cair de novo. O castigo dos deuses dependia da esperança dele de que, um dia, a pedra parasse no topo. No momento em que ele aceita que o topo é uma ilusão, o castigo perde o veneno e se torna apenas um fato. Traz isso para sua terça-feira de manhã, seja em 1942 ou em 2024. É aquele momento em que o despertador toca e você sente o peso do mundo antes mesmo de abrir os olhos. A gente vive empurrando pedras invisíveis, respondendo e-mails que geram mais e-mails, preenchendo planilhas que ninguém vai ler, lavando a louça que estará suja de novo em 6 horas. A tragédia moderna não é o esforço em si, mas a crença de que esse esforço precisa nos levar a um paraíso de descanso final, a uma terra prometida da produtividade. O não está no destino.
própria, a náusea começa a se transformar em algo parecido com um alívio. Sísifo é o operário das divindades, mas quando ele desce a montanha, ele é o dono do seu tempo. Ele olha para as pedras espalhadas no chão, para o céu mudo e para as próprias mãos calejadas, e entende que aquela rocha é a coisa dele. O universo não está contra você. Ele simplesmente não se importa. E essa indiferença não é uma sentença de morte. É a maior libertação que alguém pode receber. Se o cosmos não tem um plano mestre, não existe um jeito correto de você viver a sua vida. Não existe uma versão de você que deu certo e outra que fracassou, aos olhos de um juiz universal. Existe apenas o fato de que você está aqui, respirando, e que o esforço de subir a encosta, por si só, é o que preenche o coração de um ser humano. Você não precisa de uma recompensa eterna para validar o seu cansaço de hoje. A vitória está em olhar para o abismo, reconhecer o vazio e, ainda assim, decidir que vai buscar a pedra mais uma vez, não por obrigação, mas por uma revolta silenciosa e absoluta contra qualquer um que tente dizer que a sua vida é pequena demais. A gente foi treinado para acreditar que cada gota de suor precisa ser um investimento em um paraíso futuro, seja ele uma promessa espiritual ou um plano de aposentadoria aos 65 anos. Vivemos como se estivéssemos pagando uma dívida para um sentido que nunca assinou o contrato conosco. O desafio prático que o absurdo te impõe não é encontrar um novo propósito para substituir o antigo, mas ter a coragem de viver conscientemente sem nenhum. É abandonar a esperança paralisante de que as coisas vão melhorar, ou de que o sofrimento tem uma função pedagógica, para finalmente começar a habitar a realidade como ela se apresenta agora. Camus chamava isso de substituir a qualidade da vida pela quantidade de experiências. Não se trata de viver bem segundo uma régua moral externa, mas de viver muito, esgotando todas as possibilidades que o presente oferece, sem a necessidade de uma justificativa posterior. Quando você decide queimar o mapa que te prometeram, percebe que a falta de uma trilha demarcada não é um labirinto sem saída. É liberdade absoluta. Se o universo é 100% indiferente aos seus fracassos e aos seus sucessos, então o peso esmagador que você carrega nos ombros é uma ficção que você mesmo aceitou escrever. A revolta absurda é decidir que se não existe um prêmio final ou um julgamento cósmico, o jogo se torna infinitamente valioso pelo simples prazer de mover as peças enquanto as luzes estão acesas. Viva com a fúria de quem sabe que o tempo é o único recurso que não aceita reembolso, e que cada segundo de consciência é uma vitória roubada do silêncio frio das estrelas. A pedra nunca vai parar de cair, mas o modo como você aperta as mãos contra o granito áspero é a única coisa que realmente te pertence.